Sabe como o dinheiro dos nossos impostos vira, sei lá, uma escola, um hospital, uma estrada? Bom, por trás de tudo isso existe um universo de regras, de licitações, de contratos, é uma coisa bem complexa. E o que a gente vai ver hoje é justamente como o Brasil está tentando redesenhar esse sistema. É uma briga contra problemas bem antigos, mas com uma lei novinha em folha que, olha, ainda está todo mundo quebrando a cabeça para se adaptar. Então, bora mergulhar nisso. E para a gente começar, nada melhor do que um conflito real, né? Essa manchete já joga a gente direto no olho do furacão. Uma baita controvérsia que mostra bem as tensões que existem quando se lida com dinheiro público. É uma história que tem de tudo: regras, poder e, claro, aquela suspeita de conflito de interesse. E esse caso específico lá de Cuiabá, ele é um retrato perfeito, quase um microcosmo dos desafios que a administração pública enfrenta no país inteiro. Ele mostra, na prática, o que está em jogo quando as novas regras nacionais batem de frente com a realidade local. Então, vamos entender o centro da confusão? De um lado, temos uma empresa pública de saúde, a SSP. Segundo as fontes, ela simplesmente ignorou uma ordem da Justiça para suspender um contrato milionário com outra empresa, a Intensivo Gestão. A pergunta é, por que a Justiça teve que se meter nisso? E tá aí o nó da questão. A lei existe justamente para impedir que um agente público entre numa licitação onde ele possa ter, bom, uma vantagem que não deveria, né? O fato de um médico, um servidor do município, ser também um dos sócios da empresa que ganhou a licitação, isso acendeu um alerta vermelho gigante de conflito de interesses, colocando em dúvida a lisura do processo todo. Ok, agora vamos dar um passo para trás, sair um pouco do caso de Cuiabá para a gente entender o cenário maior. Porque, olha, esse tipo de briga não é um caso isolado, não. Ela está acontecendo debaixo de um novo guarda-chuva de regras, um conjunto de leis que governa absolutamente todas as contratações públicas no Brasil. Essa aqui é a famosa Lei 14.133. Pensa nela como a nova espinha dorsal de qualquer compra ou obra que o governo faz. A ideia era unificar as regras, digitalizar os processos e, idealmente, fechar as brechas para irregularidades, como essas que foram apontadas no caso que a gente acabou de ver. E o ponto-chave aqui é que ela é muito recente. Depois de um longo período de transição, a aplicação dessa lei virou 100% obrigatória há pouquíssimo tempo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito gestor público por aí que ainda está no meio da curva de aprendizado, tentando se adaptar a um sistema que ficou bem mais complexo. E uma das maiores dores de cabeça dessa nova lei está na forma como o governo decide quanto pagar pelas coisas, principalmente em grandes obras de engenharia. É aquele embate clássico, sabe? Entre a rigidez da regra e a fluidez do mundo real, do mercado. Parece uma pergunta simples, mas a resposta, meu amigo, é um baita quebra-cabeça. Chegar num preço que seja justo para quem paga imposto, mas que ao mesmo tempo atrai empresas competentes para fazer o serviço, esse é um dos maiores desafios da gestão pública. E para tentar resolver esse quebra-cabeça, a lei manda usar uns sistemas de preços de referência, como o SINAP e o SICRO. Imagina um catálogo gigante com os custos de cada material, cada tipo de mão de obra. A intenção é ótima, criar um padrão para evitar que se pague mais caro do que deveria, o famoso superfaturamento. Agora, o que é fascinante aqui é essa tensão entre os dois objetivos. De um lado, a necessidade de ter um controle absoluto para proteger o dinheiro público. Do outro, a realidade de um mercado que não para quieto, onde o preço do cimento, do aço, pode mudar do dia para a noite. E as tabelas oficiais nem sempre conseguem acompanhar esse ritmo maluco. Os especialistas das fontes que analisamos usam uma expressão bem forte para isso: ditadura da tabela de preços. A expressão descreve perfeitamente a armadilha em que o gestor público fica preso a um preço oficial que, muitas vezes, é totalmente irreal. Isso leva a dois problemas. Ou a licitação fica deserta, porque ninguém quer fazer a obra por aquele valor, ou acaba sendo feita com material de péssima qualidade. E isso não é só papo, não. No fim de 2023, o sistema quase parou de vez. O IBGE, que é o responsável pela principal tabela, teve dificuldades para entregar os dados atualizados e isso ameaçou paralisar todas as novas obras de engenharia no país. Foi um sinal de alerta de que o modelo precisava de ajustes, e rápido. Diante desses desafios todos, os pontuais, como lá em Cuiabá, e os estruturais, como esse das tabelas, a pergunta é: o que está sendo feito? Vamos ver agora como o sistema está reagindo e tentando se adaptar. A resposta para a crise das tabelas foi, rápida e precisa. O governo federal mudou a regra do jogo. A principal mudança foi quebrar o monopólio do IBGE,
permitindo que outros institutos de pesquisa também pudessem fornecer esses dados de preços. A ideia é descentralizar o processo para torná-lo mais ágil e mais conectado com a realidade do mercado. E as soluções não estão vendo só de cima para baixo, não. É um movimento que está acontecendo em várias frentes. Em nível nacional, o foco é em capacitar os gestores. Já lá na ponta, nos municípios, a ideia é usar a própria lei para fortalecer a economia local. Um exemplo ótimo disso é o tal do Fórum Parcom. É um esforço nacional gigantesco para treinar milhares de servidores públicos, para alinhar as práticas e criar uma rede de colaboração. A ideia é que todo mundo aprenda junto a aplicar essa nova lei do melhor jeito possível. E na outra ponta, a gente vê iniciativas como a de Carapó, lá no Mato Grosso do Sul. Eles criaram um plano para usar o poder de compra da prefeitura para fortalecer os pequenos negócios da própria cidade. Isso mostra como a lei, quando é bem aplicada, pode virar uma ferramenta poderosa de desenvolvimento econômico local. Tudo isso que a gente viu nos leva a uma ideia central. Esse novo sistema de contratações públicas no Brasil não é um produto pronto, acabado. Pelo contrário, é uma grande obra em andamento. Essa citação de uma das fontes resume perfeitamente o momento atual. Quer dizer, a lei está lá, escrita no papel. Mas a sua forma de verdade está sendo moldada agora, no dia a dia dos municípios, dos órgãos federais, com acertos, com erros e, principalmente, com muitos ajustes no meio do caminho. E essa imagem aqui ilustra de um jeito brilhante o objetivo final, né? A lei tem que ser um farol que ilumina o caminho para tomar decisões mais seguras, mais transparentes, mas sem muito virar uma algema, uma burocracia que impede o gestor de fazer o que é melhor e mais eficiente para a sociedade. E no fim, fica essa reflexão. O caso lá de Cuiabá nos lembra da busca constante por justiça, por um jogo limpo. Já o dilema das tabelas de preços mostra que a flexibilidade é vital. Encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois polos, esse é o grande e contínuo desafio na construção de um Estado que seja mais transparente e mais eficaz para todo mundo.